hoje a gente trouxe para você o nosso querido amigo e também meu professor Manfred Bach para falar do caso da Oi, que é algo que vocês sempre vêm pedindo aí pra gente e que é muito interessante porque trazemos novidades, principalmente quando a gente fala da cotação no prestação. Antes da gente começar, eu quero primeiro agradecer o professor. Muito obrigada por sempre vir aqui com a gente fazer live e fazer vídeo. E para quem ainda não te conhece, fala um pouquinho da sua profissão, do que você já fez até hoje, do pregão, quando ele ainda era gritado. Eu queria agradecer o convite, né? Mas antes de falar a respeito aí da minha trajetória profissional e como professor, eu queria falar que essa história da Oi, a própria Netflix podia fazer um seriado. E a Oi dá para fazer um seriado ou uma novela, que a gente vai falar daqui a pouco. Né? Porque antes, de novo, né, gostaria de lembrar que a história da Oi começa em 1998, não pela nome Oi. Então, né, como eu alertei na minha chamada, isso aqui é uma verdadeira saga, daria para fazer um seriado, inclusive distribuindo pacotes para o pessoal que compra Netflix, pacote da Oi TV e da Oi telefônica, da Oi móvel, né? Antes de virar professor, né, eu fui 10 anos trader de bolsa de valores em pregão mesmo. Pregão viva voz, coisa que para quem tem 18, 19 anos acho que não sabe nem o que é, coisa pré-histórica. Mas o pessoal pode hoje olhar, se quiser, para ver o que é um pregão, entrar lá ao vivo na Bolsa de Nova York, por exemplo, que lá ainda tem pregão, ou na Bolsa de Chicago, no Standard Poor's, que lá tem pregão, e ver o que o pessoal faz, corre com o telefone e tal. Eu fiquei 10 anos como trader lá, depois eu fui para a mesa de operações. Na mesa de operações eu fiz várias coisas, operei com derivativos, e também até a época que eu saí a primeira vez, em 2002, eu estava como administrador de carteira, que hoje equivale a gestor. Eu administrava um fundo de ações 100% da própria corretora. Então, foi minha última função em 2002. Em 2009, eu retornei para a mesa de operação para ajudar um pessoal pós-crise, porque eles descobriram no site da CVM que eu ainda estava com a minha função lá, só que inativo. E as normas tinham mudado muito em 2009, porque a partir de um certo tempo, só quem tinha o registro de gestor poderia dar palpite para as pessoas de comprar e vender. E o pessoal que trabalhava com autônomo ficou proibido de dar palpite, só podia executar a ordem. Eu fiquei lá até 2010. Valeu a pena por uma razão, né? Porque em 2009, 10 anos atrás, quando eu voltei, no meu tempo não tinha robô em mesa, então em 2009 já tinha robô em mesa, vi alguns robôs trabalhando, assim, a máquina em si, o que fazia. Mas o que eu já achava em 2002 ficou pior em 2009, quando eu olhei que é impossível uma pessoa acompanhar 8 horas numa máquina olhando para um computador. Nesse intervalo entre 2002 e 2009, no final dos anos 90, eu comecei a dar aula de brincadeira mesmo, tanto que eu comecei dando aula em pós-graduação, não em graduação, e dando aula de mercado financeiro e de capitais. E aí foi indo na brincadeira até só comecei a levar a sério mesmo em 2002, quando eu parei com o mercado. Aí virei professor de graduação, de economia, mercado, capitais, pra falar. E ainda é professor? Ainda. Até quando eu não sei. Acho que é mais fácil acertar na Oi. É mais fácil acertar na Oi? É. E da Oi? Qual que era o nome da Oi antigamente? Então, contar uma história, porque assim, às vezes as pessoas não sabem a trajetória toda, né? Em 98, para quem não sabe, houve a privatização do setor de telecomunicações, né? No governo Fernando Henrique, né? Na segunda fase do Plano Real, que era o famoso sistema Telebrás, que era uma holding de telefonia, como é a Eletrobras ainda hoje, que é uma holding de centrais elétricas. O plano de privatização, eu participei do leilão, não comprando, mas eu estava no pregão, no leilão. O leilão foi no pregão do Rio, mas foi online, ao vivo, com o pregão de São Paulo, eu estava lá. E optou-se na época em dividir o setor em 13 empresas, em 13 territórios. E se vocês fizerem uma pesquisa, vocês vão ver que a única
O único leilão que não teve investidor estrangeiro na compra das empresas divididas, pasme, foi a da Amazonas, né, da área norte, cujo grupo que comprou no leilão de privatização na área da região norte era o único grupo que era nacional, composto de alguns investidores brasileiros, mais o BNDES. Que o primeiro nome dessa empresa não era Oi, chamava-se Telemar. E o pessoal ganhou a concessão da região da Amazônia, região norte, para fazer, na época, ninguém falava ainda em telefonia fixa, não telefonia móvel. Não me lembro muito bem como se fosse hoje, que esse grupo nacional mais o BNDES, na verdade, mais o financiamento do BNDES, pretendia comprar essa área para provavelmente depois vender para algum investidor internacional. E houve uma crise externa que brecou essa operação e esses investidores nacionais do BNDES acabaram tendo que ficar dono da Telemar e administrar a Telemar. Não preciso falar para ninguém que uma concessão de telefonia fixa na Amazônia já não dá retorno hoje. Então você imagina em 98. Né? Linhas de transmissão. Mal tem linhas de transmissão de energia elétrica na Amazônia ainda hoje. Imagina linhas de transmissão de telecomunicação para telefonia fixa no meio da floresta amazônica. Isso juntando Pará e Amazonas. Mas eu não vou aqui dizer o nome dos investidores, cara. O pessoal pode procurar no Google, eu não quero me meter em problemas. Né? Mas vocês podem descobrir, por exemplo, que o maior acionista do grupo Iguatemi, por exemplo, está lá. Quem quiser saber quem é o maior acionista do grupo Iguatemi, procura no Google. Eu diria que é a não só eles, né? E a partir do momento que dá errado a operação, porque uma crise externa brecou a proposta inicial, que era fazer um investimento na área norte e depois tentar ver se algum investidor externo se interessasse por aquilo lá e repassasse, né? É uma espécie de um day trade de concessão de telefonia. Mas teve a crise tailandesa e tal, aí crise mexicana, crise russa e investimento não houve aqui. E aí começou a saga da Telemar. Porque aí os caras viram que estava com uma concessão de telefonia fixa na floresta amazônica. Comparado, por exemplo, com a antiga Telesp, que a Vivo tinha comprado telefonia fixa, quer dizer, um comprou ouro, outro comprou árvore. Mas, como você tinha o sócio, o BNDES, vários governos, a partir dali, tentaram arrumar soluções para a Telemar. Aí, do dia para a noite, a Telemar ganha uma concessão para Minas Gerais. Sendo que a concessão original era na região norte, na Amazônia e no Pará. Por quê? Óbvio, não tem escala de consumidor para telefonia fixa na região norte, como não tem até hoje, né? Precisa de um baita investimento. E aí, do dia para a noite, aparece que é dada uma concessão, e ainda não chama Oi, chama Telemar, para Minas, não para todo Minas Gerais, mas para Minas. Vai passando o governo, né? Aí entra o governo do PT e, de repente, no governo do PT aparece uma concessão da Telemar para o interior de São Paulo, de telefonia móvel, e de Minas Gerais também para telefonia móvel, sendo que precisamos lembrar que a concessão comprada foi de telefonia fixa, e ainda com o nome Telemar. E aí começam os problemas financeiros da Telemar, e aí no governo Lula é dada uma saída de criar uma holding chamada Oi, juntar tudo isso aí, misturando telefonia fixa com telefonia móvel, que hoje desemboca nos grandes problemas da Oi. Quer dizer, isso foi se arrastando ao longo do tempo. Sempre foi louco. Sempre foi enrolado. Eu não vou entrar nem nas brigas acionárias, nem judiciais, que começa desde lá.
Mas o que eu quero chamar a atenção para o pessoal achando, pô, então você está pessimista com ele? Não. Como vocês podem ver, ao longo do tempo, o governo federal sempre tentou uma solução para isso, pelo bem ou pelo mal. Quando vira a gigante Oi, mais precisamente no tempo que o Zé Dirceu era o chefe da Casa Civil, ele é quase o pai da ideia da criação da Oi. Eles tentaram juntar numa grande holding para ver se aumenta a escala. Eu vejo como tentaram salvar. Não vou entrar aqui no mérito político ou não. Certo? Mas isso mostra que essa empresa, ao longo do tempo, quando entra para Minas, quando entra para São Paulo, quando ganha concessão para TV com fibra, principalmente no Rio de Janeiro, muita gente tem Oi TV, né? Você cria um sistema que era da Amazônia e hoje você tem 38 milhões de clientes. Então, uma coisa que realmente não valia nada em telefonia fixa, hoje é um problema com 38 milhões de consumidores, tanto da móvel, tanto da TV, quanto da fixa ainda. Então é uma saga, né? Dá para fazer um seriado, o pessoal que gosta de fofoca, assim, daria para fazer um bom seriado, principalmente se pegar os personagens que estão envolvidos na história até virar Oi para chegar até aqui. Que culmina em 2016, quando a Oi entra em recuperação judicial. E os credores da Oi são todos bancos. E os bancos, após a recuperação judicial, acabam sendo os proprietários da Oi. Começou com o Grupo Nacional BNDES em 98 e termina em 2016 com os bancos credores tendo que tomar conta da administração da empresa. Então, uma trajetória aí interessante. Telemar é uma ação que chegou a valer muito na bolsa, quando era só Telemar. Mesmo nessas condições? Porque quando a Telemar acaba ganhando concessão em Minas Gerais, depois ele ganha concessão no interior de São Paulo para móvel, depois a Telemar tem uns rolos, alguns problemas com fusão no Paraná, não vou dar o nome das pessoas aqui, quem quiser acessar vai ver. Entendeu? Tem banco estrangeiro que era dono Telemar Paraná, e aí começam umas fusões, então acaba entrando no Sudeste e a ação da Telemar chega a ser bem mais valorizada aqui da Oi. Quando essas brigas judiciais acabam desmembrando e dando alguns problemas, né, vem a solução de criar o grupo, quase um monopólio. Essa era a ideia. Naquela época do Brasil Grande, ela fazer as grandes empresas nacionais, que não era estratégico, entra a Oi nesse negócio e vira a Oi, agrupando todo esse problema numa holding só. E aí os esqueletos vão trazendo, os esqueletos financeiros vão tudo trazendo para dentro, fora as questões das brigas judiciais e as reparações. Sem o arranjo do governo federal, jamais teria sido criado a empresa Oi. Como eu acho que sem apoio do governo federal, não precisa ser um apoio explícito nem direto, mas sem o apoio do governo federal ou da própria Câmara dos Deputados, não tem uma solução para Oi, no meu entendimento, a não ser um investimento estrangeiro que vá querer comprar a empresa inteira. Mas não acredito que nenhum investidor estrangeiro compre a empresa sem saber do marco regulatório ou de algum tipo de incentivo do governo federal ou do próprio Congresso. E você acha que tem como, por exemplo, pegar uma outra empresa que já é concorrente da Oi, pegar, sei lá, os clientes pelo menos que tem um chip do celular na Oi, eu quero só os seus clientes do móvel, eu quero só os seus clientes. Tem como comprar carteira de cliente, alguma coisa assim? Então, isso depende muito de uma questão regulatória, né? Há uns 20 dias atrás, por exemplo, saiu notícias no Valor Econômico que a TIM e a Vivo estavam interessadas em comprar a parte móvel da Oi. Que é meio contraditório, porque quando você lê a ideia do grupo gestor da Oi, eles acham que a salvação é na parte móvel. Eles gostariam de se livrar da parte fixa.
Eu não tenho a menor dúvida que a Vivo, a Claro e a TIM gostariam de comprar a parte móvel, mesmo porque a receita é garantida, né? O problema é o que fazer com o passivo da Oi. Por quê? Porque essas empresas vão brigar por 38 milhões de clientes. 38 milhões de clientes são 3 vezes a população de São Paulo com telefonia móvel e é quase uma Argentina de telefonia móvel. Então não é para desprezar o faturamento, ainda mais a briga por escala que é. Mas hoje, de onde no que setor vem telefonia. a despesa geral da Então, Oi? O que está matando ela? Além dos problemas do passado, tem muito esqueleto financeiro que a gente não sabe. Ela tem problema de caixa, né? Porque ela tem até fevereiro para resolver o problema dela, né? Precisamos lembrar que até um tempo atrás os próprios bancos fizeram uma chamada de capital, quer dizer, eles mesmos fizeram uma subscrição. O pessoal lembrar, tá, 1,29 foi feita essa subscrição, que eles mesmos colocaram dinheiro para tocar a Oi. Mesmo assim, continua com problema, né? E antes de pegar a tua resposta, há 15 dias atrás, saiu também no Valor Econômico que o Banco Morgan Stanley mais o BTG vão liderar uma nova captação de 2,5 bilhões de reais. E essa captação a gente precisa ver se vai sair ou não, e se vai sair os 2,5 bilhões ou não. Que se sair, resolve o problema de fevereiro e continua se tocando a empresa. Precisa sair, ver se vai sair os 2,5 bilhões. Se vai sair tudo, ou se vai sair uma parte. E mais um adendo antes de responder a tua pergunta. Desde que foi noticiada a nova captação, que será realizada, não tem data marcada, de 2,5 bilhões, o volume diário de ações na Oi caiu pela metade. Então, desde o dia que foi noticiado a nova captação, eu olho todo dia, menos o dia de hoje, mas eu olho todo dia. É um volume diário de 150, 140 milhões por dia, começou uma base de 70, 80, às vezes 90, quase que 50% menos, com oscilação nenhuma, praticamente constante, 9,3, 9,4, 9,5. Quer dizer, compasso de espera total, desde que foi noticiado a captação. Os grandes problemas, tem um problema do passado dessas incorporações todas, que a gente realmente não sabe quanto que é o esqueleto financeiro dessa zona toda, desde o tempo lá da Telemar. E tem o grande custo da Oi, tirando os esqueletos, que é a parte da telefonia fixa, que é a grande dor de cabeça da Oi. Que a parte de telefonia fixa hoje dá prejuízo, e prejuízo grande. Segundo um especialista me falou, por exemplo, né, quem tem concessão de telefonia fixa, para as pessoas que não sabem, tem que continuar construindo orelhão, pela lei. Obrigatório. Quem usa orelhão? Pela concessão de telefonia fixa, está na marco regulatório, tem que continuar abastecendo com orelhão. Segundo me falaram, financeiramente falando, você gasta 200 milhões de reais para fazer orelhão, que dá uma receita de 2 milhões. Então só isso dá um prejuízo de 198 milhões. Então uma das partes da solução, além de ter captação de liquidez para manter a empresa funcionando, uma parte da solução é ela se livrar da telefonia fixa e dessas obrigatoriedades da telefonia fixa. Que já tem uma ajuda, né? Porque as pessoas esquecem que há um mês atrás o Congresso votou uma mudança na concessão de telefonia. Então, assim, antigamente era draconiano. Você tem telefonia fixa, um abraço. Se você quiser móvel, você tem que ter uma concessão de telefonia móvel. A PEC de um mês atrás, mais ou menos, você pode agora pedir autorização. Então não é mais draconiano. Agora eu volto a falar, tá, Lô? Você pede autorização, mas você pede autorização para o Congresso. Então, esse tipo de coisa não tem solução sem apoio ou da União ou do Congresso. Agora eu vou colocar minha opinião, que eu não gosto muito, que nenhum congressista, na minha opinião, vai querer contrariar 38 milhões de consumidores. Isso não quer dizer, falando para as pessoas, que a solução seja simples. Os valores envolvidos são bilionários. As 3 empresas interessadas, elas querem o filé mignon, é a parte móvel, mas eles querem o investimento que a Oi fez, absurdo, de fibra subterrânea, que é o ativo de maior valor da Oi.
São 375 mil quilômetros de fibra ótica, parece. Um negócio assim. Que é o que todo mundo quer. Entendeu? O que o pessoal não quer... É justamente que ela quer se livrar. O que o pessoal quer é o problema financeiro e fora que ninguém tem ideia, mais ou menos, o tamanho do esqueleto que tem lá dentro. Você só sabe realmente o esqueleto quando você compra a empresa. Depois que eu contei todo esse rolo, desde o nome Telemar, entendeu? Todas as brigas jurídicas que teve de fusões, é difícil você saber tudo que tem lá. Com essa captação, pode ser que a empresa tenha saída. Porque essa captação dá gás para hoje sobreviver. Mais a mudança do marco regulatório. Precisamos ver quem vai pôr dinheiro nessa captação, né? E se ela sai completa. Que aí você empurra a questão para frente, porque você consegue manter a gestão da empresa funcionando. E aí pode ser atrativa lá na frente, né? Por quê? Porque aí você tem que pensar o seguinte, com essa Selic mais baixa, o Banco Central avisando que a meta é chegar em 4%, depois parar muito tempo 4%. Com o dólar variando na base dos R$4, as pessoas às vezes não fazem conta, porque falam assim, não, eu preciso para uma empresa aqui 2 bilhões de reais para, sei lá, não é o caso da Oi, pode ser até mais, mas vamos dizer 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais é 500 milhões de dólares, não é dinheiro para investimento. As pessoas não fazem conta, porque se o cara vem com dólar, ainda se fizer uma negociação de passivo, com uma ajudazinha da União, não no sentido de dinheiro, precisa ser uma ajuda direta ou do Congresso, pedir para mudar a autorização e os caras aprovam, para primeiro, não desempregar as pessoas que trabalham lá. Tem que pensar nisso. E lembrar, né? Tem que lembrar as pessoas que aqui tá para entrar o 5G. E a briga entre elas já começou lá né, em Brasília, né? Porque o negócio começa na agência regular, na agência de regulação, né? A Anatel. As pessoas não ficam prestando muita atenção nisso porque é chato. Muda parágrafo aqui, norma regulatória lá. E você não sabe nem quem é o sistema 5G que vai entrar. É o chinês. Se olhar por essa ótica, é aquilo que eu falei outra vez. É um belo bilhete de loteria federal criação da Oi. Porque veja bem, o governo foi fazer visita na China há 15 dias atrás. Para um governo que falou que não ia fazer visita para a China. Então virou pragmático. A China é nosso maior parceiro de comércio exterior. E China, convenhamos, é o país que tem mais poupança e dinheiro para investir no resto do mundo. Terceiro, China tem tecnologia 5G. E você, não só a Oi, e você aqui precisando de investimento estrangeiro, não só no setor de telecomunicações, mas principalmente no setor de energia. Mas o governo federal é um agente para discutir com o governo chinês e seus empresários se os caras podem ter interesse em 5G. Falar, vocês não querem matar 2 coelhos? Entrem com 5G e compra a Oi, se não tiver nenhuma. Se não tiver investidor, seja ele quem for, aí vai para as empresas do Brasil. Vai para o fatiamento, porque eles não vão deixar os 38 milhões a ver navios. Vai para o fatiamento. Pelo lado da concorrência, seria muito interessante abrir para os chineses. Isso ia balançar bastante em relação a TIM, a Claro e a Vivo. Segundo muita gente boa, a parte boa da empresa, ela valeria quase 3. Então, uma saída de uma recuperação judicial, se saísse, já valorizaria bem. Ela tem capacidade de receita. O problema é resolver o passivo, que não é muito simples. Hoje ela está 1, porque ontem completou 30 dias, segundo a norma da B3, são 30 dias abaixo de 1. Quando uma empresa fica 30 dias abaixo de R$1, ela tem que levar um plano para a B3 em 15 dias, um plano para revalorizar suas ações. Esse plano quem resolve é a própria empresa.
Um plano seria a recompração, mas da situação financeira que está, ela não poderia fazer um plano de recompra. Seria bem-vindo para a maioria que tem ações da Oi se tivesse um plano de recompra, certo? Uhum. E ela em 15 dias, se ela não apresentar nenhum plano para valorizar acima de 1 ou a 1, ela pode ser penalizada com multa, né? Chamado em inglês aí de penny stocks, certo? Certo. Não é mera coincidência, hoje começou abaixo de 1, e agora no momento que a gente está fazendo a entrevista, ele está 1. Um volume negociado muito maior que nos últimos 15 dias. Cara, se realmente fizeram alguma coisa. Hoje. Hoje. Para não ter a multa. Ou para não ter que dar um plano, ou não tem plano, porque recomprar não dá, né? Isso é para o pessoal ver que investir em ações, seja na Oi ou de qualquer outra empresa, dá trabalho. Você tem que saber empresa, tem que saber economia, mas tem que saber principalmente também como funcionam as normas regulatórias da B3, no caso da Bolsa de Valores, né? E, por exemplo, isso aí foi noticiado ontem, certo? Quem acompanha fala, quer saber, eu vou fazer especulação. Compra no 25 porque eles estão na beira do problema do penny stocks. Quem é informado ganha dinheiro. Quem é desinformado costuma perder dinheiro. Então, por exemplo, em 1h30 a negociação hoje, o volume de Oi hoje estava maior do que o dia inteiro ontem. Vamos ver até o final do dia quantos milhões de ações vai dar. Hoje vai passar de 150 milhões de ações. Que é o volume. Vai, fácil. Pode ver agora? Pode ver agora. 0,99. Veja lá, bateu um 0,2 hoje. Vou ganhar minha aposta. Não tem 2 horas e meia de bolsa aberta e já está com 110 milhões de ações. Sendo que desde o dia do anúncio da captação até o dia de ontem, o volume diário de Oi, que era a média de 140 milhões de ações, estava na base de 80. E hoje, em 2 horas e meia, já está 111 milhões. Variando de 93 centavos até 1,02. Agora está 0,9 na hora. Mas a gente precisa ver no fechamento. Eu acredito que hoje vai passar de 300 milhões. Mas é atípico por quê? Porque hoje tem o negócio do penny stocks. Que hoje, por acaso, né, até o momento está com 4,3% de alta, e alguém menos incauto fala, será que saiu alguma solução para Oi? Por isso que está subindo hoje? Não saiu solução nenhuma. Hoje é uma questão puramente técnica administrativa, de normas jurídicas da Bolsa de Valores, da B3. Certo? A grande questão que todo mundo tem que olhar é essa captação no curto prazo. Porque senão vai dar aquele problema de falta de caixa em fevereiro. Né? Agora, mais incrível que sendo em qualquer lugar, tem propaganda da Oi em qualquer lugar. Inclusive na televisão. Né? É isso que é interessante. Não, professor, eu acho que todos os detalhes possíveis e inimagináveis já saíram nesse vídeo. Ou tem alguma última coisa que você quer contar pra gente aqui? Não, alguma dica? Eu acho o seguinte, como análise técnica, não dá para recomendar. Se for só pelo lado técnico, você tem muito mais opções hoje na B3 de investimento do que a Oi. Se for pelo lado intuitivo, o que você tem para arriscar? Agora, na minha modesta opinião, o cara vai ver eu falando isso, vai sair de novo correndo comprando. Eu vou dizer, vai tomar uma canseira. Que essa solução não virá para mim agora no curto prazo. Então esse pessoal que foi naquela euforia uns 20 dias atrás, quando bateu 1,10, 1,12, e viu voltar e vê que o negócio não vai, esse cara não vai aguentar, nem análise, nem vídeo, nem ninguém que você trouxe aqui, ele vai chutar, como ele vai cuspir essa ação para fora. Isso é bom sinal. Para encerrar, eu vou falar o seguinte, para as pessoas que têm, se você tiver paciência, é capaz de dar resultado, mas vai precisar de paciência. E antes da gente finalizar o vídeo,
Você também tem canal no YouTube? Tem um canal Como no é que o pessoal YouTube. te acha? Pra ver essas... O pessoal me acha no... Eu dei umas bombásticas mesmo. Ano passado eu fui o único que falou de Paranapanema. Todo mundo falou que eu tava louco. É mesmo? E se você olhasse a análise técnica da Paranapanema, você vai falar que eu tô louco mesmo. E ela dobrou. Eu tenho um canal chama Manfred Econômicos no YouTube. O pessoal também me acha no Instagram pelo Manfred Bach. Tá certo, professor. Muito Obrigado. obrigada por participar desse vídeo. Eu que agradeço. Tanto conhecimento Imagina. pra gente, assim. Ainda mais de graça. Nós estamos esperando o patrocínio da Oi. A gente fala Estamos tanto da Oi. esperando. A gente sempre fala deles. É, né? Hashtag Oi me patrocina. Esse é o que todo mundo mais pede, né? Pelos dois caminhos. Então, todo mundo mais pede Oi. Então, eu como ex-trader, ex-administrador, já dá para deduzir que todo mundo que pede tem Oi. Porque quando pede para falar da Oi é porque o cara já tá com a ação da Oi. Já era, né? E normalmente quando pede para falar muito, do jeito que tá o preço, é porque tá perdendo. Aí começa a ficar preocupado. Então, para esse pessoal, eu vou dizer uma coisa. Você pode até acabar ganhando dinheiro na Oi, mas você aprende uma vez na vida não entrar no oba-oba. Então se inscreva no nosso canal, acione o sininho e siga o Manfred nas nossas redes sociais e nas redes sociais dele também. A gente sempre vai tentar trazer ele aqui de novo para soltar essas pérolas para vocês. Espero que você aceite os convites.